parceria da Universal com a Prefeitura de Sorocaba vem gerando grandes resultados e já somos o ponto de vacinação mais eficaz da cidade, com o maior número de idosos vacinados. Por dia, cerca de 2.500 pessoas são atendidas de acordo com cada faixa etária. E para que tudo isso ocorra da melhor forma possível, dezenas de voluntários do projeto Unisocial se prontificaram em ajudar. Eu faço parte da Unisocial e a gente está aqui recepcionando eles, né, ajudar eles a chegar até os postos, trazendo água, trazendo máscaras também a gente está dando para eles, para aqueles que vêm sem, né, então dando um suporte. Eu estou ajudando no cadastro, né, para agilizar a fila e os idosos não ficarem tanto tempo esperando. E tem sido muito bom ver a felicidade no olhar deles, de estar tendo essa oportunidade depois de tanto tempo dentro de casa, né, nessa quarentena, eles estão tendo essa oportunidade de estar, pelo menos uma esperança a eles. A gente tem visto essa felicidade no olhar deles, tem sido muito bom. Hoje foi um dia bem diferente, um dia gratificante. Nós podemos estar aqui realizando esse trabalho voluntário. Foi muito importante essa preocupação da igreja de ceder o espaço. Nós estamos acompanhando, dando assistência para as pessoas. Está sendo muito gratificante. E toda essa ajuda reflete um atendimento melhor e mais rápido aos idosos. Foi excelente, eu não perdi aqui até agora uns 15 minutos, já estou para vacinar. Tá ótimo aqui, o pessoal excelente, viu? Nota 1000 para vocês aí e parabéns. E vamos partir para a segunda na próxima e se Deus quiser vai passar, tudo vai passar. Com a graça de Deus, fé, a gente chega lá. Fico muito satisfeito por ter pessoas assim que gostam de cuidar da vida e prestar esse serviço que está prestando aqui para a nossa cidade de Sorocaba, tá bom, filho? Muito obrigado a vocês e toda a equipe, tá? Além disso, o trabalho realizado pelos voluntários tem sido notório, inclusive para os profissionais responsáveis pela organização. Está sendo bem tranquilo, hoje a gente abriu mais um ponto de vacinação, então está fluindo, não estão demorando nem 5 minutos agora, nesse momento, a espera, então acho que está super tranquilo, a Igreja Universal e os colaboradores e os voluntários estão sendo super parceiros da Prefeitura e dos funcionários da Secretaria de Saúde. A organização está excelente. Nós que temos experiência em organização de trânsito, estamos vendo que todos os colaboradores aqui estão muito bem orientados e principalmente estão empenhados em ajuda ao próximo, resolver esse problema que está todo mundo passando, né? Então eles estão trabalhando contentes pelo que eu estou vendo, embora esteja esse sol quente, né? Mas tá muito bem, a organização tá excelente. Nós da Igreja Universal estamos procurando contribuir na campanha de vacinação contra o Covid-19, principalmente auxiliando os profissionais da saúde, da área da saúde. E nós procuramos disponibilizar refeições para eles, um café da manhã, um café da tarde, estamos sempre também distribuindo água e ajudando em tudo que está sendo preciso. A Universal vem provando mais uma vez a essencialidade das igrejas nesse período e mostrando que podemos sim passar por tudo isso juntos. A Igreja Universal tem lutado contra a pandemia. Mais de 50 mil toneladas de alimentos já foram distribuídos em meio a esta pandemia. Mais de 20 milhões de pessoas já foram ajudadas, amparadas diretamente através do Unisocial, a Igreja Universal ajudando as pessoas. Além disso, nós temos disponibilizado o espaço que nós temos, as cidades em todos os estados do Brasil, um espaço seguro, com ar-condicionado, com estacionamento, com segurança, para dar o apoio necessário às pessoas daquela cidade, daquele estado, para receberem a vacina e toda a assistência em meio a esta pandemia. Por isso, meu amigo, ao invés de você criticar ou ficar de braços cruzados, esperando que as coisas mudem, sem que você faça por onde, que você reaja, que você venha contribuir, que você venha reagir e que de alguma forma você venha ajudar alguém que esteja enfrentando dificuldades em meio a esta pandemia. Ao invés de você ficar intimidado, acomodado,
ou criticando, ou se excluindo das suas responsabilidades. Vamos para cima, vamos tomar todas as medidas, vamos nos sujeitar a todas as medidas de segurança, mas não vamos nos intimidar, vamos para cima. Deus é conosco e vamos vencer esta pandemia. Estamos em uma guerra, mas temos que usar a fé com a inteligência. Temos que associar a fé e a inteligência. Se você usa só a fé, então você se torna fanático, religioso, hipócrita. Se você usa só a inteligência, você se torna estúpido, ignorante, incrédulo, arrogante e se arrebenta e ainda arrebenta com aqueles que estão ao seu redor. Mas quando você une a fé com a inteligência, aí acontece o milagre. Existe no mundo atual uma crescente onda que sugere cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Mas o que está por trás disso? Será mesmo cuidado com o próximo? Em plena pandemia, a NASA anunciou os projetos escolhidos para a edição de 2021. A iniciativa tem a missão de inovar tecnologias espaciais para a exploração do universo. No mundo, 35 nações têm agências para lançar missões que cruzam a atmosfera, levando astronautas e satélites. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em aventuras espaciais, numa frívola busca para encontrar vida em outros planetas. Mas como está a vida aqui na Terra? Chefe da diplomacia americana alertou recentemente para uma limpeza étnica na Etiópia. Consiste em banir, matando ou expulsando grupos indesejados do país. Os conflitos teriam deixado 500 mil de pessoas sem casa. 60 mil teriam fugido para o Sudão e cerca de 100 mil soldados mortos. A guerra na Síria já fez mais de 388 mil mortes e 12 milhões de refugiados e deslocados. Pessoas que precisam fugir do país ou da região onde moram para sobreviver. Terrorismo na região de Cabo Delgado, em Moçambique, fez 700 mil refugiados. 50% dos moçambicanos que fogem da guerra são crianças. No Sudão, a fome é usada como método de guerra. Consiste em privar comunidades que vivem em áreas controladas pela oposição de recursos necessários para a sobrevivência. 235 milhões de pessoas têm passado fome no mundo. Com este quadro sendo potencializado pela pandemia, que fechou empresas e deixou milhões desempregados, devido aos lockdowns, entre outros fatores. Pessoas que passam fome diariamente narram a situação como um profundo desespero, anseio pela morte, desejo de cessar de uma vez aquela situação. Porque parece que ninguém se importa. Falta dinheiro no mundo? Falta comida no mundo? Em março de 2020, o secretário da ONU pediu cessar-fogo entre as nações, a fim de concentrar os esforços na luta pela vida, contra a pandemia. Mas e os milhões de mortes causados pelas guerras e pela fome? Não importam? Por que não há esforço contra tanta violência? Como o Senhor Jesus já nos ensinou mais de 2000 anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso mundo seria muito diferente se isso fosse praticado. Mestre, terá algum sinal quando estiver para acontecer? Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos. E fomes. E pestilências. Os sinais estão aí. Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos,
Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados para podermos partir deste mundo com a certeza da nossa salvação. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. O entendimento das pessoas ao meu redor era que eu não parava em emprego por conta da minha incompetência, só que não. Era algo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu dava o meu melhor em todo lugar que eu ia trabalhar. Meu nome é Regiane Alves, eu sou microempreendedora. Eu sofria muito com enxaqueca, tomava remédio controlado e aquilo me atrapalhava muito. Tendinite, bursite, então tudo implicava, né? Ninguém queria eu para trabalhar. Eu entrava no emprego, ficava uma semana e saía. E quando eu falava para alguém, consegui um emprego novo, ninguém dava nada para mim, né? Tipo, vai ficar pouco tempo e vai sair. No entanto, que enxaqueca para os médicos não tem cura. E eu tinha que tomar aquele remédio todos os dias. Eu tomava 2 remédios para enxaqueca e aquilo me dava sono, então isso implicava na minha vida profissional. Não me deixava ir para frente. Eu morava com a minha mãe e não conseguia ajudar a minha mãe. As minhas irmãs trabalhavam e eu não. Não tinha minha dependência financeira, não tinha meu emprego, queria estudar, não conseguia, queria fazer um curso, não conseguia. O entendimento das pessoas ao meu redor era que eu não parava em emprego por conta da minha incompetência, só que não. Era algo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu dava o meu melhor em todo lugar que eu ia trabalhar. No tempo que a gente casou, nós dois trabalhávamos. Eu fazia bico e ele trabalhava, registrado tudo. Porém, eu não via a cor do dinheiro dele, porque até então ele era usuário de drogas. Então, isso afetou muito nossa vida financeira. Tinha dia que não tinha nada em casa. Eu ia para casa da minha mãe só para almoçar, porque não tinha em casa. Aí eu ficava pensando, poxa, para que eu casei para viver uma vida miserável dessa? Então eu comecei a ir em várias igrejas. Eu imaginava, eu falei, não, tá faltando alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Eu falava que cria em Deus, tudo, mas eu via que eu era uma pessoa vazia, eu não era feliz. Pedindo dinheiro emprestado e só acumulava dívida, acumulava e nada ia para frente. A gente até ganhava dinheiro trabalhando, fazendo bico, mas não via nenhum retorno, né? Aí um dia eu parei de fazer esses bicos e consegui um emprego fixo. E aonde eu fui trabalhar, tinha umas pessoas que frequentavam a Igreja Universal. E aí eu contei, né? Eu me abri e contei a minha história para eles. Aí foi aí que eu recebi o convite para estar indo na igreja. Desde então comecei a ir e conheci o trabalho da Igreja Universal, a qual eu criticava muito. E fui aprendendo a fé inteligente, algo que eu não conhecia, que eu não sabia nem que existia. O homem de Deus falando lá no altar, você tem que ser fiel a Deus, que Deus vai mudar a sua vida, você tem que chamar a atenção de Deus. Aquilo entrou dentro de mim. Eu falei, não, eu estou no lugar certo agora, porque Deus precisa me ver. Deus precisa ver que eu estou aqui, né? Então foi aí que eu comecei a me lançar no altar, porque eu não sabia que existia. Eu nunca tinha feito voto no altar, em altar nenhum das milhares de igrejas que eu fui, nunca me ensinaram que fazer um voto, que ser fiel a Deus, que obedecer a palavra e ter temor a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, eu nunca tinha aprendido isso. Então, depois que eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar, que eu vi que tudo foi fluindo. Conforme eu ia fazendo, era natural. Eu não pedia nada para Deus, eu só pedia para Deus Pai. Era só aquilo que eu queria. Comecei a ser fiel e depois que eu comecei a ser fiel, eu comecei a mudar do interior, de dentro para fora. Foi aí que meu esposo viu a diferença e também começou a frequentar a Igreja Universal. Tudo que eu faço hoje, eu faço o meu melhor, como se eu estivesse fazendo para Deus. Não importa para quem seja, né? Mas eu aprendi a fazer o meu melhor, olhar tudo com bons olhos. Tudo que eu faço no altar, tudo que eu faço na minha casa, no meu trabalho, é sempre pensando em Deus. Não, vou fazer como se estivesse fazendo para Deus, porque o que mais me pegou assim de cheio, que realmente eu não conhecia, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Porque eu vi que foi através da fidelidade, porque a única coisa que eu pedia para Deus era paz, eu não pedia mais nada.
E no dia que eu recebi essa paz ali, eu tive a certeza que era ali mesmo, o que eu procurava, o que eu ia em vários lugares e não achava, eu achei ali. Posso afirmar que foi através da minha fidelidade, do meu temor a Deus. Eu nunca mais tomei remédio controlado, eu trabalho, hoje eu tenho saúde. Até as pessoas que conheciam a gente falam, nossa, como você mudou, hoje você é forte, hoje você trabalha, sabe, faz tudo, você não se cansa não? Hoje eu tenho a minha própria empresa, a gente abrimos uma microempresa, eu e meu esposo. Nós trabalhamos na área da educação infantil e é muito prazeroso porque foi algo que eu sonhava desde pequenininha. Ser uma grande, pedagoga, psicóloga, mas eu não precisei disso. Hoje tem pessoas que prestam esse serviço para mim. Hoje pessoas formadas, pessoas graduadas trabalham para mim. Então Deus me deu mais do que eu pedi. Na verdade eu não pedi nada, Ele me deu tudo. Porque daqui não tem nada meu, é tudo de Deus. Eu estou aqui para administrar o que é dele. Você está cansado de tomar remédio controlado, a exemplo da Regiane? Está cansado de ver o seu marido ou a sua esposa, um filho viciado nas drogas, gastando o pouco ou muito que ganha com o vício? Você que já diz, bispo, eu já fui a muitos lugares, inclusive a várias igrejas, a exemplo da Regiane, e eu não encontro uma saída, eu não encontro uma direção, não encontro um norte para a minha vida. O que está faltando? Está faltando você obedecer a palavra de Deus, honrar a Deus em primeiro lugar, como está escrito em Apocalipse 3, versículos 7 e 8, onde afirma, diz o que é santo, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, que é o Senhor Jesus, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. O que Deus abre, ninguém vai poder fechar. E o que fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras. Deus sabe o que você tem feito, do seu esforço, da sua dedicação, da sua honestidade, do seu profissionalismo. Mas nada disso tem sido suficiente para você prosperar. Por isso ele diz, olha, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. O mês de abril é o mês das portas abertas. Mesmo em meio à pandemia, bispo, mesmo em meio à pandemia. Você pode prosperar se você se aliar com aquele que abre todas as portas. Deus. Honre a Deus em primeiro lugar. Antes de comprar, de pagar, separe as primícias. Quando você acordar pela manhã, seus primeiros pensamentos têm que ser dirigidos a Deus. As suas primeiras palavras têm que ser dirigidas a Deus. Fale com Deus. Sabe, você tem que olhar e meditar na palavra de Deus. Leia um versículo, ainda que seja um versículo, Deus vai falar com você. Se você honrá-lo em primeiro lugar, as suas escolhas serão acertadas, as suas decisões serão as melhores. E Deus vai abrir as portas. Neste mês de abril, você vai prosperar e ainda vai patrocinar este programa. Vai ajudar a outras pessoas a serem ajudadas por meio do seu testemunho. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Religião
Existem várias espalhadas pelo mundo, mas o que realmente seria capaz de propiciar uma verdadeira experiência com Deus? O casal a seguir é exemplo de uma busca incessante pela paz de espírito, até vencer os próprios preconceitos e chegar ao Templo de Salomão, a casa para todos os povos. Meu nome é Gilberto, nasci na família católica, meu pai foi um bandista a vida inteira e eu cresci vendo tudo isso acontecendo, frequentei alguns centros espírita, mesa branca, um candomblé, mas é assim, nada supria a necessidade. Fomos para uma igreja, determinada igreja, eu estava afastado já há um bom tempo da igreja. Aí um dia em casa com a minha esposa, a gente estava sem sono e aí começamos a mexer nos canais e apareceu aquele programa falando do Templo de Salomão. Aí tinha o bispo falando algumas palavras que o tema naquele dia foi de encontro com a necessidade que a gente se encontra hoje, com as dificuldades. Então é assim, para a gente vir para cá tinha aquela resistência, porque na Igreja Universal tem que pagar tudo. Entrada, estacionamento, até então a gente não sabia que não precisava pagar estacionamento, entrada, nada. Aí um dia tocou o coração de vir. Eu achava que eu não ia ser bem recebido, participamos da reunião e vimos que o acolhimento foi assim, muito em paz, muito tranquilo, muito bom. E para nossa surpresa, não pediram nada, nem um centavo, eles não pedem nada, não exigem nada. O tratamento é o mesmo, não tem distinção. Por isso que a gente está voltando, porque a gente está muito bem aqui, está fazendo muito bem para nós. Meu nome é Maria Cristina, é a 4ª vez que nós estamos nos encontrando, né, no Templo de Salomão. Ao chegar aqui, nós ficamos muito assim, embelezados, sabe? Porque é uma paz e as pessoas assim, não vê a gente como as outras veem, né? Assim, a gente é uma pessoa que vem adorar a Deus, que vem aqui sentir a paz, né? Orar, aprender. Então aqui é um lugar assim glorioso demais para a gente. Como ele já falou, né? A gente já passou por muitos lugares, então a gente sempre tem esse receio, mas eu estou adorando aqui. Eu percebo que a gente, Deus é um só, independente das religiões, né? A gente tem que vir de coração aberto e buscar mesmo, né, o nosso Pai, o Deus. Então, assim, a gente está super feliz, sabe? O coração super leve e a vida andando. Estamos muito felizes mesmo. Muito obrigada. A história a seguir também mostra o efeito de quem descobriu que buscar a Deus ultrapassa tudo que é classificado como religião. Olá, meu nome é Mari, tá? Eu nasci num berço católico. Com o passar do tempo, eu conheci outras denominações, fiquei durante um ano. Porém, lá eu não me encontrei. Através de um convite de uma prima minha, foi o que eu conheci o Templo de Salomão. Quando eu cheguei aqui no Templo de Salomão, eu senti uma paz, é um lugar lindo, algo inexplicável. Só em entrar aqui já foi algo diferente. Ao ouvir as palestras entrou em mim, foi onde houve a transformação de fato e de verdade na minha vida, que é tudo gratuito, nunca precisei pagar por nada, sempre fui muito bem recebida aqui por todos, o carinho de todos, a compreensão de todos. Aqui dentro, a importância das portas está aberta, é o que você busca em casa, porém não é a mesma coisa. Quando você entra aqui é algo diferente, é uma paz, é um brilho, é algo que eu não sei te explicar, mas que é algo muito bom. É o próprio Deus aqui dentro, que habita aqui nesse lugar. Só em você colocar os pés aqui, a paz já toma conta de você. É algo prazeroso, você tá na casa de Deus. Uma casa para todos os povos, que está aberta a você, que deseja, acima de tudo, aproximar-se de Deus. Você prestou atenção no relato destas pessoas, a Maria,
que já frequentou muitas denominações, já foi a muitas igrejas, a muitos lugares, mas ela também afirmou que aqui no Templo de Salomão, ela percebeu a paz que ela nunca havia percebido em nenhum outro lugar. O Gilberto, que frequentou a Umbanda e outras denominações também, a sua esposa Maria Cristina e outras pessoas que vieram ao Templo de Salomão e foram surpreendidos porque aqui não tiveram que pagar o estacionamento, não tiveram que pagar a creche para as crianças, não tiveram que pagar absolutamente nada. Desfrutaram de segurança, paz, de uma reunião dirigida pelo Espírito de Deus. Nós estamos em uma fase de restrições, onde você não tem como participar da reunião presencialmente, mas você pode passar pelo Templo de Salomão e fazer a sua oração individual, ir ao altar, falar com Deus, cumprir com seus votos. E neste domingo, às 7, às 9h30 e às 18 horas, estaremos transmitindo as reuniões aqui desde o Templo de Salomão. E é importante que você prepare um pão. Por que um pão? Porque Jesus, depois que ressuscitou dentre os mortos, ele abençoou um pão e deu para 2 dos seus discípulos que não conseguiram identificá-lo, reconhecê-lo. E quando eles comeram aquele pão consagrado, os seus olhos espirituais foram abertos. O mesmo que aconteceu com estas pessoas, mesmo sendo espíritas, outras evangélicas, outras budistas, outras testemunhas de Jeová, judeus, pessoas pobres, anônimas, como também ricos e famosos, vieram ao Templo de Salomão e comeram do pão, que é a palavra de Deus. E o seu entendimento foi aberto. Hoje essas pessoas têm paz, segurança, definição. Mesmo em meio à pandemia, eles estão vencendo, seus traumas, o pânico, o medo, a ansiedade. Prepare um pão. Prepare um pão, mas pão mesmo. E aquele que a sua família mais gosta. Prepara. Porque nós vamos abençoar e depois você vai comer e vai dar para a sua família. Deus vai abrir o entendimento deles e eles vão entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. E mesmo em meio a esta pandemia, este pandemônio que estamos vivenciando, eles vão vencer. Quantas vezes tentamos abrir os olhos de familiares que estão indo por um caminho errado, perigoso, mas parece que nada do que falamos resolve. Acreditam na mentira e desacreditam da verdade, como se seus olhos estivessem bloqueados. Logo após a ressurreição, o Senhor Jesus apareceu a 2 discípulos. Porém, apesar de estar diante do Mestre, não o reconheceram. Mas através do pão, os seus olhos se abriram. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Neste domingo, 11 de abril, prepare um pão, pois neste dia iremos consagrá-lo a Deus, para que ao repartir com os familiares, pela fé, seus olhos se abram e haja paz, união e harmonia no seu lar. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A depressão, ela me roubou toda a minha esperança. Eu tentei o suicídio diversas vezes, inúmeras vezes. Eu fui internada no hospital psiquiátrico 2 vezes e tida como louca. Ter as esperanças ceifadas, desejar a morte constantemente, ser considerada como louca. A história que você irá acompanhar pode refletir o presente de muitas pessoas. Meu nome é Shirley e desde os 2 anos de idade eu praticamente cresci no ambiente cristão. A minha família já me levava para as reuniões, para os cultos na igreja. E eu permaneci na igreja até 18 para 19 anos de idade. Nós passamos por um problema dentro de casa, que teve uma traição na minha família. E aquilo eu não suportei. E foi a primeira vez que eu senti a dor na alma.
Então eu me afastei dos princípios da fé, de tudo aquilo que eu havia aprendido. E a partir daí, eu tive crises de síndrome do pânico, né? Eu tive crises dentro do meu trabalho, só que eu não sabia o que era. Aí eu fui levada para um neurologista e ali ele já diagnosticou a síndrome do pânico e a depressão. Aí eu já comecei a tomar medicamento. Comecei a tomar antidepressivo, calmante, sedativo. Depois, um tempo, veio os moderadores de humor. E aquele mix de remédios, todos juntos ali agindo no meu corpo, faziam com que eu já não raciocinasse mais direito. E nisso eu fui buscando vários tratamentos, tanto da parte psiquiátrica quanto da parte psicológica. E veio também o diagnóstico do transtorno borderline, que é aquela instabilidade de humor, aquele desequilíbrio. Ouvindo esse relato, você pode até pensar que não tinha como piorar. Mas a busca pelo alívio da dor na alma pode causar consequências bem piores. Então eu comecei a me cortar. Eu me cortava os meus pulsos, cortava a minha barriga. Eu também comecei a colocar vários piercings, né? Eu mesma me furava, furei aqui, furei o meu pulso, furei a minha garganta. E as tentativas de suicídio vieram uma atrás da outra. Aonde eu tivesse, eu queria me matar. E o meu quarto, como eu me cortava, eu pegava o meu sangue e desenhava nas paredes. Eu escrevia coisas de como que ia ser o meu velório. Era assim, meu quarto era meio fúnebre, né? Eu passei cerca de 2 anos dentro do quarto, porque a síndrome do pânico e as crises eram constantes. E o medo de sair também na rua. Então, como eu já não tinha mais higiene pessoal, eu não tomava mais banho, não fazia minha higiene, o meu colchão embaixo de mim criou bolor, ficou uma marca no lençol. Tinha um lençol, a capinha do colchão e nesse local que eu ficava deitada, criou bolor. Então, eu sentia o meu mau cheiro. Eu fui internada na clínica psiquiátrica por 2 vezes. E depois disso, eu comecei, porque eu já tinha feito todo tipo de tratamento, tudo que existia, todo remédio, tratamento com psicólogo, tratamento no CAPES, tratamento com psiquiatra, e nada resolvia. Cheguei até a fazer a hipnose e não resolvia. Então, eu comecei a buscar do lado espiritual, né? E todas as religiões, nenhuma religião resolveu meu problema. O caminho que levaria para a morte, Shirley já conhecia. Mas foi ao encontrar essas portas abertas que ela resgatou a vida, recebeu a paz e toda a alegria que só o Espírito Santo pode dar. Eu vim de coração aberto, eu verdadeiramente estava quebrantada, né? Já tinha sofrido tanto, já tinha buscado em tantos lugares que eu pensei, é a última porta e é lá que eu vou bater. Eu vinha para cá com a síndrome do pânico, eu tinha medo de pegar o ônibus, mas eu estava decidida, eu queria ajuda. A partir dali eu já comecei a buscar o Espírito Santo, aí eu comecei a buscar. Demorou cerca de 4 meses do meu batismo nas águas até o recebimento do Espírito Santo. E foi diante do altar, vendo como a última porta, que não tinha mais onde bater. Foi ali que Deus veio, Ele me batizou, Ele perdoou os meus pecados. Ele disse para mim que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que Ele me dava essa nova chance. Então aqueles medicamentos que eu tomava, eu já não precisava mais. Hoje eu sou feliz, eu tenho vida, eu transmito paz. E tudo aquilo que eu buscava hoje eu tenho. E hoje eu posso dizer que a depressão verdadeiramente tem cura através do Espírito Santo. O Espírito Santo, para mim, representa a fonte da vida. Sem ele, não há vida. E estar aqui no Templo de Salomão representa para mim uma nova oportunidade que eu tive. Eu tive uma nova chance aqui, uma nova chance de vida. Por isso que é tão importante para mim estar aqui no Templo de Salomão. A reunião que foi capaz de reconstruir a vida de Shirley é a mesma que pode mudar o rumo de sua história e levar a tão sonhada paz provinda do próprio Deus. Domingo, às 18 horas, a reunião do encontro com o Espírito Santo. E durante o novo decreto, você poderá acompanhar as reuniões pelo canal 21, 10.1, pela Rede Aleluia ou pelas redes sociais oficiais da Igreja Universal. Você já tentou o suicídio quantas vezes?
Você já disse para si mesmo, olha, para você não tem jeito, você é um caso perdido. Quantas vezes você já até perdeu a conta? A Shirley estava assim. Ela estava pior do que você. Vocês ouviram, vocês assistiram. Nós temos acompanhado. Hoje a Shirley está completamente liberta, curada dos seus traumas, livre da depressão, feliz, realizada. A única diferença entre a Shirley e você, sabe o que é? É que a Shirley colocou de lado o preconceito, o orgulho, as desculpas, e ela lutou, ela buscou ajuda. E ela recebeu todo o amparo necessário, todo o apoio necessário. Nós queremos apoiar e amparar você, mas você tem que buscar. Ainda que nós não estejamos realizando as reuniões presencialmente, mas você pode participar de uma reunião ou de uma oração, melhor dizendo, individual, passando pelo Templo de Salomão, por um templo da Universal, falando com Deus, falando com o pastor. Você pode ser atendido, mesmo em meio à pandemia. Mesmo nessa fase, né, de restrição, você pode buscar ajuda para então desenvolver esse poder que há dentro de você chamado fé, e vencer este mal. Vamos estar transmitindo a reunião das 7 da manhã, 9h30, a cura dos vícios, né? Vício tem cura, às 15 horas, e às 18 horas, o estudo do Apocalipse. Não esqueça de preparar o pão que vamos consagrar para você comer este pão em família, para Deus abrir o seu entendimento e o entendimento dos seus familiares, a exemplo do que aconteceu com a Shirley. – 2020, o ano que trouxe o caos. 2021 não está tão diferente, mas em meio a tantas frustrações, existe esperança. O socorro chega a quem menos espera, nos lugares mais distantes e difíceis. Milhares de voluntários levam todo tipo de alento a pessoas necessitadas de absolutamente tudo. Este é o trabalho social da Igreja Universal do Reino de Deus. Mais de milhões de pessoas foram beneficiadas pelos programas de ações sociais da Universal, no Brasil e no mundo. E estes números só aumentam. O trabalho não para. Um dia, muitos desses homens e mulheres sentiram a dor na alma, a depressão. Por isso, eles sabem como é enfrentar uma tristeza tão grande e profunda que só a morte parece fazer sentido. Mas eles venceram e levaram para milhares de pessoas esse exemplo de que é possível, sim, encontrar a felicidade mesmo diante de tantos desafios. O grupo Depressão Tem Cura sabe bem o que é isso. Hoje, no Brasil, são cerca de 10 mil voluntários que atuam nas ruas e até em domicílios. Agora, imagine um grupo especializado em policiais e seus familiares. O grupo UFP Universal das Forças Policiais presta assistência espiritual, social e de valorização humana para os defensores da lei e seus familiares. Em 2020, foram doadas no estado de São Paulo 12.205 cestas básicas, total de 92.482 quilos de alimentos. Em janeiro e fevereiro de 2021, já foram doados pelo programa 565 cestas básicas, 6.544 quilos de alimentos. Se o trabalho junto aos homens da lei é intenso, o que dizer do grupo que atende voluntariamente os presidiários? É o UNP Universal nos Presídios. Pessoas que cometeram erros e que, para muitos, não tem mais jeito de voltar à sociedade, recebem aqui a ajuda de voluntários. Entre eles estão ex-presidiários, que hoje têm uma vida diferente e feliz, e passam para esses homens e mulheres que é possível levar luz à escuridão. Veja os números nos presídios do Brasil: 98.490 pessoas evangelizadas,
13.462 permanecem firmes na fé. Batizados em 2020, 9.612 pessoas. Ao todo, 1.434.978 pessoas beneficiadas. Cestas básicas, 41.929 unidades. Refeições, 23.540 unidades. Total de alimentos doados, mais de 1 tonelada. Kits de higiene, 397.696. Luvas e máscaras, 209.842. Produtos de limpeza, 24.223. Brinquedos, 85.316. Panetones, 75.000. Os jovens infratores também recebem uma atenção especial dos voluntários da Igreja Universal. Na Fundação Casa, jovens que cometeram delitos são assistidos por um grupo especial. Muitos desses rapazes e moças só conheceram a violência, mas passam a ver um outro lado da vida, com um acolhimento, ajuda e a perspectiva de que eles podem ter um futuro melhor. Dos presídios e da Fundação Casa para as ruas, que quase ninguém quer passar. Abandonados, morando nas ruas, muitos entregues aos vícios, desprezados por tudo e por quase todos, mas não por essas pessoas. A Universal tem um exército do bem, são os anjos da madrugada. Um trabalho que exige dedicação, coragem, amor ao próximo e disposição. Cerca de 23.000 voluntários já realizaram só no ano passado 31.884 eventos. E tem mais, 920.000 pessoas alcançadas, 1.120.239 refeições entregues, 245.355 kits de higiene doados, 215.959 agasalhos, 125.066 cobertores. Estes são alguns programas sociais da Igreja Universal, amparando os necessitados, indo a lugares que muitos não querem ir, olhando para aqueles que precisam não só de um alento material, mas de uma palavra que lhe traz fé e esperança. Bem, meu nome é Leandro Bernal, eu tenho 51 anos, sou publicitário, hoje atuo com mais veemência na área de gastronomia. Eu gostaria de conhecer alguém que tivesse mais rejeição à Igreja Universal do que eu, porque mais do que eu entendo como impossível. Era uma rejeição abrupta, tremenda, a forma que eu via não só a igreja e sim o Bispo Macedo era algo absolutamente surpreendente, ao ponto de não tolerar a voz do bispo, ao ponto de, quando eu tinha uma imagem associada a algum veículo de comunicação, seja ele televisão, jornal, uma revista, eu rasgava, eu virava, eu desprezava, eu falava mal, eu achava, entendia, nem achava, eu era convicto, eu tinha absoluta certeza que eu estava lá de frente a um charlatão, a uma pessoa extremamente capaz psicologicamente, inteligente ao extremo, porém que direcionava toda essa inteligência, que direcionava esse poder de persuasão para arrecadar fundos para si e para sua família. Paralelo a essa situação, ao meu achismo, às minhas convicções, a minha vida andava como? De mal a pior. Mesmo porque as minhas feridas eram muito abertas. Desde criança, eu sofri um atentado, uma violência sexual, apesar de não ter, quando eu tinha 8 anos de idade. Então aquilo me trouxe traumas tremendos. Me viciei em sexo, eu tinha uma necessidade tremenda de provar que eu era homem, e homem
com H maiúsculo, então eu buscava sempre me autoafirmar, eu buscava sempre uma válvula de escape. Eu me deprimia, eu não via companheirismo, eu não entendia, eu tinha vazio, um vazio tremendo, um vazio no coração, na minha mente, na minha alma. Uma pessoa absolutamente desestruturada, psicologicamente, emocionalmente. E quando eu tentei me firmar em relacionamentos sólidos, sem Jesus, também foi um fracasso. Sem essas feridas trabalhadas, curadas, também foi um fracasso. E paralelo a esse momento, ou a estes momentos, eu comecei a dar uma atenção aos testemunhos, às histórias que eu via. Falei, poxa, se é tão do mal assim, se não funciona, um charlatão, por que tantas pessoas vêm e se manifestam e se expõem, mostram a cara numa televisão, num jornal, relatando que houve uma porta, que hoje estão com as vidas transformadas. E aí eu comecei num termo mais popular, a baixar a bola e entender que tinha ou poderia ter algo completamente diferente daquele conceito já construído, tendo a iniciativa de começar a frequentar os cultos, buscar a Deus naquele lugar que eu jurei de pé junto, que eu ofendi, que eu xinguei, que eu blasfemei, que eu critiquei, mas eu estava lá. Começou a mexer algo, mudar algo em mim, né? Eu comecei a entender na fé que não é bonito você ter várias parceiras. Eu comecei a aprender que não era aquilo que agradava ao Senhor Jesus. E que homem que agrada a Deus é homem de uma mulher só. E aí Deus inicia com muita paciência um trabalho, uma mudança interior. Era para eu começar a ser abençoado muito antes. Eu poderia ter essa mão, tocar nessa mão, né, que Jesus estava me estendendo, mas eu me negava. E a ferramenta, que é a outra ferramenta, fake news, eram nos tabloides, era aquela imagem no Maracanã que a mídia usou com muita força. Tudo era usado para denegrir a imagem da pessoa, do Bispo Macedo, né? E que hoje, particularmente para mim, é um grande exemplo, é a grande referência. Uma mentira, uma falcatrua, uma liderança abusiva, um casamento abusivo, perdura por 50 anos. Uma mentira dura, se sustenta por 50 anos, né? Então, tudo aquilo que eu entendia e era convicto em relação à postura do bispo foi como um boneco gigante de areia, foi caindo, foi se deteriorando, foi ficando pequeno. Após esse início de caminhada com Deus, eu entendia claramente que faltava algo, né? Faltava aquilo que eu entendo como essencial, como aquilo que é mais importante, que era o Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Então eu entrei nessa busca. Foram inúmeras as vezes e as orações pedindo e clamando a Deus para que eu fosse abençoado, mesmo não merecendo, mas abençoado com a presença do Espírito Santo na minha vida. E em 2018, eu estava no Templo de Salomão, com toda a minha família, era Dia dos Pais. E na busca, eu recebi o Espírito Santo. E foi uma experiência maravilhosa, indescritível. Porque o que iria valer todo o esforço, toda a luta, toda a mudança comportamental, toda a mudança de caráter, de valores. O que iria me valer isso se eu perdesse a minha salvação? Então eu sou muito grato
a Deus, eu sou muito grato à Igreja Universal. Eu sou um ferrenho hoje admirador desta liderança, da liderança do bispo e do bispo Macedo, dos demais bispos e pastores e auxiliares, e obreiros e obreiras, que é um povo dedicado e que tem como prioridade o ganho de almas. Eu gostaria que você tivesse essa experiência, que você se desse a oportunidade, né? Eu tinha um receio, medo não, mas um receio de ser roubado na Igreja Universal, de ser saqueado na Igreja Universal. E a conclusão que eu cheguei foi uma só: eu não tenho nada. Dinheiro guardado, patrimônio, carreira formada ainda, eu não tenho nada. O que a igreja pode me roubar? E eu sugiro que você tente, faça essa experiência e com certeza você vai ser absolutamente abençoado. Vejo o perigo do fake news, das notícias falsas. O Leandro foi vítima de notícias falsas, dessa mídia marrom manipulada, né, por pessoas sectárias, incrédulas, arrogantes. E quem é prejudicado é o povo. Mas, como bem disse o Senhor Jesus, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. O Leandro teve a oportunidade dele de conhecer a verdade da palavra de Deus, de conhecer a seriedade desse trabalho realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal. A igreja está estabelecida em mais de 130 países, onde milhões de pessoas já foram beneficiadas diretamente. Mais de 70 milhões de pessoas, imagine só você, já foram beneficiadas diretamente por meio desse trabalho realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal do Reino de Deus. Meu amigo, não aceite os fake news, as falsas notícias, não coma deste veneno, não beba deste veneno. Isso vai comprometer a sua vida e a sua alma. Mas cabe você buscar na palavra, ir à igreja e tirar as suas próprias conclusões, como fez o Leandro e outras milhões de pessoas que também foram vítimas do fake news, falsas notícias. Bem, a decisão é sua. As portas do Templo de Salomão e de todos os templos da Universal seguem abertos. Não estamos realizando as reuniões presencialmente, mas você pode passar e fazer a sua oração individual, falar com Deus, louvar, honrá-lo com as primícias, com os seus votos. E claro, não esqueça de preparar o seu pão para comer em família, porque às 7 da manhã, 9h30, como também às 18 horas, no estudo do Apocalipse, nós estaremos ministrando aqui desde o Templo de Salomão estas reuniões, para que você possa comer do pão abençoado no seu lar, com a sua família, para a libertação, a cura, a prosperidade, mas, sobretudo, para que haja salvação. O entendimento dos seus familiares, como o seu, estejam abertos para absorver o Espírito da Palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É cada vez mais nítida a cegueira espiritual deste século, que tenta incansavelmente provar que o errado está certo e que o certo está errado. Nas escolas, a luta pela ideologia de gênero tem tido mais peso do que a luta pelo aprendizado intelectual das crianças. Convencer de que o indivíduo pode negar sua natureza biológica, criada por Deus, se tornou pauta frequente para partidos políticos da esquerda. Enquanto isso, famílias conservadoras e fundamentalmente cristãs lutam para não anular os valores da família e fazer prevalecer os princípios divinos. E é aí que o cristianismo ganha cada vez mais ódio por
parte daqueles que seguem o Deus deste mundo, pois consideram a Igreja do Senhor Jesus a grande ameaça que impedirá os seus projetos de se cumprirem. Ou seja, servir ao Senhor Jesus está se tornando sinônimo de conflitos e, em algumas partes do mundo, a ameaça tem sido mais acentuada. A Somália, Eritreia e Sudão estão entre os primeiros de uma lista mundial de perseguidores dos cristãos. Os moradores destes países do continente africano são vítimas de abusos e falta de garantias das práticas religiosas pelo simples fato de servirem a Deus. Sofrem preconceito, exclusão, violência e chegam ao ponto de serem privados de comida e água. Por lá, grupos extremistas já fizeram centenas de vítimas. Já são mais de 340 milhões de servos de Deus perseguidos em todo o mundo. Com essa triste realidade, já foi possível criar a Lista Mundial de Perseguição aos Cristãos 2021. E quem encabeça essa lista é a Coreia do Norte, líder de perseguição aos cristãos por 20 anos consecutivos. Quando o morador local é descoberto como cristão, pode ser levado para campos de concentração ou mortos com toda a família. Para os países contidos na lista, destruir as igrejas é fundamental para impedir a propagação cristã. Tudo isso com um governo que lidera tais atos. E com a pandemia, alguns países aumentaram as ameaças a quem professa a fé em Deus. No Paquistão, Índia, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a ajuda aos cristãos foi negada a ponto das autoridades locais restringirem o acesso a alimentos e medicamentos. A China tem trabalhado intensamente para proibir a liberdade religiosa, chegando ao ponto de demolir templos, restringir cultos, impedir menores de 18 anos de congregar. Além disso, em algumas igrejas onde o culto é permitido, o governo comunista vigia os frequentadores eletronicamente, com aparelhos de reconhecimento facial nas portas das congregações, além de rastreamento via celular. Mas também existem países onde a cristofobia não é exposta. Ela existe de forma subliminar, por meio de decretos embasados em justificativas de zelar pela vida. Além disso, algumas pessoas sofrem perseguições em seu próprio convívio. São chamadas de fanáticas, caçoadas pela fé que professam e até humilhadas pelo fato de servirem a Deus. Mas tudo isso faz parte do cumprimento das Escrituras. O próprio Senhor Jesus foi perseguido, zombado, açoitado e morto por apregoar a verdade, que muitos não queriam aceitar. E é dele as palavras que afirmam que seremos perseguidos por amá-lo. Porém, a recompensa de tudo isso vem de forma divina. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão.